anseio por te ver. Erga suas mãos nesse lugar e declare: eu creio e verei a glória. Eu creio e verei a glória de Deus. Eu creio e verei a glória. Sim, eu creio e verei. Eu creio e verei a glória de Deus se movendo aqui. Sim, eu creio e verei a glória. Eu creio e verei a glória. Você crê nesse lugar? Eu creio e verei a glória de Deus. Sim, eu creio e verei. Eu creio e verei a glória de Deus se movendo aqui, se movendo aqui, se movendo aqui, se movendo. Declare: se movendo, se movendo aqui. Porque há uma espera gritando dentro de mim. Um anseio por te ver movendo aqui. Há uma espera gritando dentro de mim. Um anseio. E eu creio e verei a glória. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Mais um dia para adorarmos e glorificarmos ao nosso Deus. É mais um dia que Ele nos concedeu. E é motivo de nós agradecer. Porque mais um dia de vida, mais um respirar, né? Mais um amanhecer, mais um anoitecer na presença do Senhor. E é motivo de nós nos alegrarmos aqui neste lugar. E engrandecer, né, ao Senhor, que Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor. Eu quero dar início, né, com a palavra do Senhor. Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 17, e os versículos 7 e 8. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Amém? Diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Glória a Deus. Esses versículos, né, que o Senhor falou a Jeremias, são os mesmos que nós vimos em Salmos 1. O Senhor compara aqueles que confiam nele como uma árvore plantada junto às águas. Nós somos como árvores, estamos plantadas junto às águas, né? A água, nós sabemos que nosso Jesus é uma figura, né? Representa a água da vida, a água que sacia a nossa vida para a vida eterna. E diz também que essa árvore, ela estende as suas raízes para um ribeiro. Então, quer dizer que nós temos profundidade com o nosso Senhor. Nós temos que ter essa profundidade, criar raízes, né? Estar enraizados no Senhor. E quando vem o calor, né, ela não se amedronta, ela não tem medo. Essa pessoa que está enraizada, com as suas raízes firmes, né, no Evangelho, na palavra de Jesus, ela não receia quando vem o calor, porque ela sabe em quem ela confia, né? A sua folha fica verde, no ano da sequidão não se afadiga. Obrigada, irmão. E não deixa de dar fruto. Essa árvore, quando vem o calor, quando vem o tempo de seca, as suas raízes elas estão encharcadas e ela não deixa as suas folhas, né, ficarem queimadas, mas ela fica verde e ela continua dando frutos. Isso quer dizer que quando nós estamos passando por problemas e dificuldades, tribulações na nossa vida, se nós estivermos confiando no Senhor,
nós vamos continuar dando frutos para a glória do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra foi, para o povo de Israel e é para a igreja do Senhor no dia de hoje. Vamos ficar firmes no Senhor, confiando, no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, entregando este culto nas mãos do Senhor, entregando o nosso culto que nós viemos trazer aqui nessa noite ao Senhor. Senhor amado, Deus poderoso, eu te louvo, Senhor, te engrandeço por mais essa oportunidade de estarmos aqui em comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, para juntos nós louvar o Teu nome, ouvir a Tua palavra e aprender mais de Ti, Senhor. Nós pedimos, Pai querido, continua, Senhor, abençoando as nossas vidas, este culto, dirigindo tudo, que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome. Abençoa os louvores que vão ser louvados aqui. Abençoa os Teus servos que vão estar aqui, Senhor, trabalhando na Tua obra, Senhor, louvando o Teu nome. Abençoa, Jesus, a cada família aqui representada, as nossas famílias, aqueles que não estão aqui conosco, alcança neste momento, Senhor, guarda, livra aqueles que estão trabalhando, que estão estudando, Senhor. Protege, meu Deus, e livra de todo mal. Abençoa as famílias, Senhor, que neste momento estão enlutadas, Senhor, por um ente querido, Jesus. Consola e conforta os corações, Senhor. Tenha misericórdia, Jesus. Nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, em tudo, e que seja feita a Tua vontade, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém. Os irmãos fiquem à vontade para louvar ao Senhor. Se quiserem ficar em pé ou sentar, fiquem à vontade. Ministério de Louvor, que a Anne vai estar louvando. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Te convido a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e louvar ao Rei da Glória que está nesse lugar. Ele está aqui. Então abra seu coração diante do nosso Rei. Nós cantamos a Ele porque Ele é digno. Digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Ei, Pai, nós te adoramos e te exaltamos. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro, cante,
porque grande és tu. E não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti. Tu és santo, santo, digno de todo louvor. Digno de todo louvor e toda adoração. Te louvamos, Jesus. O Rei da nossa vida, Rei da glória. Queremos mais de Ti. Com esse louvor, peça mais dEle, para que Ele venha encher cada vez mais a nossa vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, cante. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo nosso ser a ti.
olhos fechados. Faça uma oração ao nosso Deus. Jesus, nós te entregamos tudo. Entregamos todo o nosso ser a Ti. Pedimos que o Senhor venha continuar falando conosco através da Tua palavra. Nós queremos mais de Ti, como cantamos aqui. Que Seu Espírito venha encher cada vez mais as nossas vidas. Nós te entregamos tudo, Jesus. E queremos mais de Ti. Entregamos tudo em Tuas mãos. Amém. Vamos passar ao presbítero Ademir a palavra dessa noite, que o Senhor possa estar usando ele cada vez mais. Graças a Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos. Podeis tomar vossos assentos, meus amados. Quero agradecer a Deus por tão grande privilégio e responsabilidade nesta noite de vos falar a palavra de Deus nesta noite, né? Eu quero fazer minhas as palavras do presbítero Luciano no Dia das Mães. Se porventura eu disser alguma coisa que vocês não gostar, é remédio que arde, mas cura, né? Os meus filhos, quando davam febre, nós levávamos ele no doutor Olegário, já de saudosa memória. Diga-se de passagem, um homem de Deus. Ele, quando dava penicilina ou miracilina, sei lá o que é, só sei que era um negócio de pó lá, e a bundinha dele ficava aquele caroço, doía, mas a inflamação que tinha no corpo ia embora. Meu coração cortava. Meu filho, um dia o sangue dele ficou quase que em água, e pedreiro, biscateiro, ganhava de manhã para comer de noite. E o doutor Olegário foi um homem que sempre disse: paga depois, paga depois, paga depois, compra primeiro o remédio, paga depois. E eu dizia para o meu filho André, quando ia no posto, nos laboratórios para tirar o sangue para fazer exame, e eu dizia: filho, o homem não chora, mas homem chora. Homem chora. Eu dizia para ele: arranja os dentes assim, velho, sim, homem não chora. E ele enfiava aquela agulha naquele bracinho fininho, tirava o sangue para examinar. E o Senhor teve misericórdia dele e curou. Então, eu conheço um ditado que o que arde cura e o que aperta segura, não é mesmo? Se nós estamos até agora firmes aqui, porque nós comemos muito tutano da palavra de Deus, e só fica forte quem come tutano, não é mesmo? Quem come comidinha de gente rica aí, aquelas melequinhas, aquelas coisas ali, mas quem come um feijão com joelho seco dentro, né? E arroz e ovo batido, né? Olha, fica forte. E a palavra de Deus é este alimento forte para a nossa vida. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo de número 77. Ele tem... Estão ouvindo a minha voz? Seria possível eu arriar o microfone? Aqui, ou no lugar que eu quisesse ficar? Ah, tá. Beleza, então. Então eu vou querer ser gravado, então. Então, Salmo de número 77, certo? Tinha tantas coisas para mim falar nesta noite aqui, né? Até o meu alvo era Atos 17, mas me deparei com este salmo aqui, e esta palavra eu escrevi ela no dia 23 de 3 de 2019, então não vai ter coincidência, é pura providência do céu para nós nesta noite, entendeu? Não conhecia vocês, nunca tinha assistido um culto aqui, 2019. 2019 foi quando começou a Covid, né? E quando eu fui baleado, e bem baleado por ela. Mas escute só
preste bem atenção, tem 20 versículos e eu vou lê-los na íntegra, né? Porque pode ser algum de vocês, pelo trabalho, pela lida, para lá e para cá, hoje ainda não teve tempo de ler a palavra de Deus. Então eu vou ler esses 20 versículos na íntegra. Então abra a tua Bíblia comigo, no Salmo de número 77. Esse salmo é um salmo do salmista Asaf. Ele diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava e queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou perturbado que não posso falar. Perdeu o sono. De noite chamei à lembrança o meu cântico e meditei o meu coração e o meu espírito investigou. E começou a fazer pergunta: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? De maneira nenhuma. O Senhor não faz isso. O Senhor não rejeitará para sempre. Ele faz outra pergunta: cessou para sempre a sua benignidade? Não. A benignidade do Senhor não cessou. Certo? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Também não. Ela continua intacta para todos nós, para todos aqueles que querem algo de Deus. As promessas do Senhor, elas estão contidas em sua palavra, para mim, para você e para quem quiser aí de fora. Versículo 9, esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Não, não se esqueceu, porque senão eu não estava aqui, senão a minha esposa não estava aqui. Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Não, Ele não faz isso. Ele não faz isso porque Ele sabe que nós somos vasos de barro. E se Ele apertar, quebra. Não é mesmo? Às vezes ele nos leva até a beira de algum abismo, mas a sua mão está bem lá na frente para nos segurar na nossa caminhada de fé. Aleluia! E eu disse: isto é enfermidade minha. Olha, que legal aqui o salmista reconhecer que o problema não estava em Deus, mas estava nele, que estava enfermo. A alma, o espírito, a alma estava enferma. Ele disse: isso é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Senhor, quando o Senhor fez algo em favor dele. Lembrei-me, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tem algum Deus maior do que o nosso Deus, né? Será que a padroeira do Brasil é maior do que o nosso Deus? De maneira nenhuma. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizestes notório a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Viu? Quando o povo de Deus chegou nas margens do Mar Vermelho, quando as águas, aqui é uma... me esqueci como é que é isso aqui, porque as águas não têm olhos, mas diz que as águas te viram, ó Deus, e as águas, elas tremeram, e os abismos também se abalaram. Quando elas viram o povo de Deus chegar à margem do mar, o mar se abriu. Quando as águas do Jordão viu o povo de Deus, o homem de Deus chegar à margem do Jordão, o povo de Deus, elas também não resistiram e se abriram para o povo de Deus passar. Que promessa maravilhosa!
grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram as suas flechas, correram de uma parte para outra, a voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Que salmo maravilhoso! Esse salmo, esta semana foi a minha meditação, certo? E eu fiquei como que um alimento para a minha vida. Eu estava me lembrando que eu tive a impressão que desde o Dia das Mães para cá eu não escovei os meus dentes. Eu estou sentindo o sabor da comida daquele dia e daqueles cultos sequentes, assim, a sequência até agora, não é mesmo? Eu ainda estou sentindo o sabor quando me lembro daquele culto e medito, eu me lembro do sabor da comida, né? E é bom que nós sejamos assim, queridos irmãos, que a palavra de Deus possa ficar gravada em nosso coração de uma maneira tal que nós possamos nos alimentar. E quando nós ouvirmos a palavra de Deus, nós possamos esboçar alguma coisa de alegria que saia de dentro de nós. Eu sou conhecido por onde eu passo por é verdade, né? É verdade, glória a Deus, é verdade. A Léa, quando faz comida lá em casa, e eu chego a vez de fora, ela está botando alho na comida, cebola e outras coisas, e vem aquele cheiro. Eu digo: ô mulher, tu já estás fazendo isso aí que está arranhando o meu estômago. Eu também, quando ouço a palavra de Deus, eu sinto um sabor, eu digo: aleluia, glória a Deus, é verdade, Jesus, é verdade, Jesus, porque cada um de nós temos que fazer o nosso culto, nós não podemos esperar pelo pastor ou pela pessoa que está aqui pregando, nós viemos aqui para prestar um culto, para prestar um serviço ao Senhor. Nós não viemos aqui para mostrar para o Vagnaldo ou para o Luciano ou para os obreiros aqui da Filadélfia que eu estou no culto, eu não estou falhando o culto, não. Nós viemos aqui para agradecer ao Senhor pelo dia de vida, pelo livramento da morte, pela cura, pelas lutas e pelas dificuldades que nós enfrentamos a cada dia, porque elas são a esteira do Espírito Santo que Ele nos dá para nós malharmos, para ficarmos fortes espiritualmente. Aleluia! Não fuja da luta. Não é isso que eu escrevi. Mas não fuja da luta e não terceirize as tuas questões, que é só tu e Deus que pode resolver. Certo? Então, queridos irmãos, este salmo, ele retrata uma pessoa em grande aflição, clamando a Deus, mas não vê saída e alívio deste momento angustiante. Será que tem acontecido assim contigo? Já passaram por esses testes, por essa prova? De dias angustiantes, de dias maus, de dias terríveis, viu? Parece que o mundo vai desmoronar ou desmorona por cima de ti, que tu não vê saída. O pior, queridos irmãos, é que as aflições, elas não nos deixam ver saídas nem para frente, nem para trás, nem para os lados. Ela nos cega e também tira-nos a condição de nós raciocinar. Estão olhando para o cabra aqui que já passou por isso. De o chão se sumir debaixo do meu pé e eu não ter condições de falar, viu? Quando em 2014, domingo à tarde, a Léa foi acometida de um derrame cerebral com sangue na cabeça, e eu cheguei naquela noite no hospital. O doutor Michel disse para mim assim: Ademir, ela vai entrar em óbito essa noite. Vocês sabem o que é esse púlpito aqui? Aqui tem um tanque, né?
Se eu viesse aqui, ele se sumisse, eu caísse ali. Foi assim comigo. Eu me vi caindo em queda livre. Eu não via saída nem para frente, nem para trás, nem para os lados. Viu? Eu fiquei como que cego, sem saber o que fazer. Eu queria orar, não sabia. Eu queria ler a Bíblia quando cheguei em casa. Era mesmo que olhar para essa coisa preta aqui, nada falava, entendeu? E a angústia me pegou. A angústia me pegou de uma tal maneira, e para mim foi a melhor escola, a melhor esteira porque eu passei. Foi aqueles dias, enquanto ela sofria de dor, o Senhor me chicoteava em casa. Se der tempo eu vou contar. Então eu disse para vocês que as aflições, ela nos cega e também tira-nos a condição de nós raciocinarmos. Ficamos com o nosso estado íntimo abalado, que não vemos qualquer indício de que Deus possa socorrer. Por mais crente que tu seja, por mais que tu ore, por mais que tu conheça as Escrituras e saiba que tem um Deus que pode te socorrer. O salmista Davi, quando ele enfrentou a angústia, no Salmo 121, ele disse: elevo os meus olhos para os montes, e ele faz a pergunta: de onde me virá o socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Vamos lá. O crente fiel, queridos irmãos, ele não está imune a estas situações de enfrentar um problema, de sofrer uma luta, certo, né? E, enfim, as coisas do dia a dia que tem acontecendo. Se o que não falta no mundo hoje é problema para a igreja, é problema para as pessoas. Se o que não falta nesse mundo, ele está enxertado, viu? Parece que em cada canto da cidade e até em cada canto da nossa casa tem uma esparrela para nós cairmos. Então eu disse a vocês que o crente fiel não está imune a estas situações. Nesse caso, devemos fazer como o salmista Asaf, continuar clamando até que começamos a lembrar dos feitos do Senhor em nosso favor. Como eu me lembro dos feitos do Senhor, me dando a Leia de volta sem sequela nenhum, depois daquele derrame cerebral que deu nela. Quando a medicina disse ela vai morrer, eu pedi socorro à igreja. Pedi socorro aos irmãos e eles me ajudaram em oração. E Deus teve misericórdia e colocou a sua mão. Mas primeiro, queridos irmãos, Ele me pegou pelo meu tornozelo e me sacudiu e fez cair toda aquela coisa que não prestava de dentro de mim. Eu não tenho aqui em mãos, mas uma das coisas que ele me disse, quando eu e a minha filha, nós saímos do hospital e deixamos ela na UTI, e eu vim para casa desesperado, eu não falava com Jesus como eu estou falando com vocês. Eu falava em espírito, e eu parti para cima dele. Eu mandava que ele olhasse para o caminho do carro, e eu dizia para ele em espírito: isso vai criar mato, vai ficar só as marcas do carro aqui. Eu digo, esse carro é uma porcaria. Eu dizia assim, a casa também é outra porcaria. Isso eu em espírito, falando com ele. E aquela angústia. Eu dizia, está vendo a horta que eu faço para ela colher aqui, as cebolinhas, as coisas? Isso vai crescer mato, eu não boto mais a mão nisso aí. Eu abria a porta do roupeiro e eu olhava as roupas dobradinhas que ela dobra, e eu dizia assim, está vendo isso aqui?
Diz para mim quem é que vai fazer para mim, eu dizia para ele. Diz para mim. Eu quero ouvir quem é que vai dobrar a roupa dessa maneira. Fui lá atrás, onde nós temos um armário que ela guarda paninhos velhos, assim, quando quer sujar mão de tinta, vai lá pegar. Eu disse, diz para mim quem é que vai arrumar assim dessa maneira. E vim para o quarto, queridos irmãos, vou dizer mais essa e depois vou continuar na mensagem. Eu vim para o quarto e eu estava com o chambre dela por cima de mim e eu estava com os olhos abertos e eu comecei a me ver dentro de um... Não tem aquele globo que a loteria faz, que tem aquelas bolinhas dentro? Eu me vi ali dentro daquilo ali. E eu olhei para o lado da maçaneta e eu vi uma mão. A abertura da manga mais ou menos assim, dobrada. E ele começou a me bater. E eu rolava dentro daquele globo ali, pá, e eu ia me abaixando, eu chegava lá, ele disse assim para mim, bisturi, a voz dele falando na minha consciência, bisturi, e eu senti aquele corte, que foi até na minha virilha, e a minha filha disse, pai, vai dormir, e eu não conseguia falar, eu só fazia assim para ela, e eu ouvindo ele dizer para mim, bisturi, ele diz assim, pregou aos outros, agora confia, pregou aos outros, agora confia, aí eu entendi, quantas vezes eu preguei, confia no Senhor, estás passando por luta, como eu estou fazendo aqui hoje para vocês, confia no Senhor, o Senhor é o nosso Deus maior, Deus vai fazer isso, fazer aquilo na tua vida, e Ele me colocou dentro, na arena e me bombardeou, dizendo para mim, pregou aos outros, agora confia, aquela voz firme, falando comigo na minha consciência, e eu de olho aberto e vendo tudo, né? E agora eu paro aqui, outro dia eu conto esse testemunho, mas eu quero começar da onde parei. O crente fiel, ele não está imune de situações, querido. Ele sofre, ele chora, ele tem perdas nesta caminhada. Nós estamos ainda aqui nesta terra, somos sujeitos ao calor do sol, viu? Ao frio, como as pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador, né? Nós ainda estamos aqui nesta terra, caminhando aqui para as mansões celestiais. O Senhor nos aperfeiçoa nas lutas e nas dificuldades, queridos irmãos. Tu já imaginou ir no médico, fazer um exame da traqueia, e ele dizer assim, Ademir, tirou aquele aparelho, e disse assim, Ademir, faz como se estivesse tirando um pigarro da tua garganta. Eu fiz o haha. Ele colocou a mangueira novamente e saiu. Dr. Jair Medeiros, muito amigo da gente, muito querido. E saiu e eu fiquei com a esposa dele assim e eu digo, já está pronto? Ela olhou para mim assim, com a cabeça baixa. Fui de atrás deles. Aí ele assim, eu assim, pois sim, tu não vai me dar remédio? Ele assim, não, tu tem que procurar o médico da cabeça e do pescoço, porque tu estás com 3 tumores na tua traqueia. Eu meio que quis me abalar, mas eu digo, não, olha aí. Procurei o socorro médico. Agora, já que comecei, eu vou terminar. Procurei o socorro médico em Florianópolis, ele disse, Tubarão não tem, vai para Florianópolis. Naquele tempo eu conhecia bastante Florianópolis, porque trabalhei 11 anos lá, na Unisul. E levei aquela tomografia para a médica lá em Florianópolis, e ela olhou e disse assim, eu não posso te dizer nada, eu preciso falar com os meus, como é que eles dizem, os meus companheiros ali, os amigos deles. Eu cheguei na porta do prédio e disse, Leia, nós temos a nossa filha lá em Blumenau, nós vamos para lá. Lá é tudo pertinho, lá,
o hospital, é tudo ali pertinho, as clínicas, tudo ali pertinho, e fomos para lá. Procuramos um médico lá, eu vou adiantar bastante aqui. Procuramos um médico, Dr. Fenile, que é parente dos Limas aqui em Tubarão. Ele olhou e disse assim, nós vamos ter que fazer uma cirurgia e tirar um pedaço para ir. E hoje eu não posso afirmar que é câncer, mas nós precisamos fazer uma cirurgia para tirar isso aí. Aí disse como é que ia fazer e tal. Fomos para casa, marcou o dia, e uma bela manhã, ela estava lavando as louças do café na casa da filha, e eu estava assim fazendo uma horta para minha filha. Ela disse assim, pai, se viesse um irmão aqui, profetizasse para ti, que tu não precisava passar pela cirurgia, para fazer esse negócio lá. Eu me levantei e disse assim para ela, mãe, eu estava aqui pensando, eu não vejo a hora de ir para a mesa de cirurgia e ele colocar o aparelho na minha garganta e dizer assim, cadê o tumor que está lá na tomografia e não está mais na traqueia deste homem aqui? Tu crê assim? Eu digo, creio. No meu íntimo, em vez dele estar angustiado, eu estava alegre como se fosse uma criança que fosse ganhar um presente no dia 25 de dezembro. Não tem que quando chegava a semana do Natal, que a gente ficava assim com aquele... né? O pai vivia sempre escondendo as coisas, a gente ficava ali ansioso. Eu parece que ia receber aquele presente. E exatamente, queridos irmãos, o Senhor me livrou dessa aflição. Eu estava tranquilo, tão tranquilo, viu? Que se eu morresse, eu ia para o céu. Eu tinha uma esperança do céu. A aflição não me tirou a esperança do céu. Os tumores na minha traqueia não me tiraram a vontade, não me deram medo de morrer, né? De ir para o céu. E o Senhor fez um grande milagre na nossa vida. Quando nós estamos enfrentando angústia, é porque Ele quer nos preparar para a batalha. Soldado que é valente tem a missão mais difícil, queridos irmãos. Que coisa maravilhosa que é quando o Senhor nos leva na provação. Não é mesmo? Eu para ter, vou sair da mensagem. Eu para dizer que eu conheci a Leia e a Leia me conhecia no dia 5 de setembro, né? Depois do casamento, nós tivemos que ir para a lua de mel para nos conhecer. Se lá da igreja ela fosse para a casa dos pais dela e eu viesse para a minha casa, eu e ela não podíamos dizer que nós tínhamos nos conhecido. É verdade ou não é? Quando nós servimos ao Senhor, para dizer que nós conhecemos Jesus de verdade, nós temos que passar pelo seu brete para ser vacinado por Ele. Eu conheço crente que tem medo de luta, tem medo de doença, tem medo disso, tem medo daquilo. Eu só tenho medo de me desviar dos caminhos do Senhor, né? Eu só tenho medo de pecar, mas o resto, certo? Eu temo sim, né? Se tem uma coisa que o irmão Ademir não gosta, é de sentir dor. Eu fiquei assim irritado com a dor quando a minha mãe entrou na menopausa e as minhas irmãs diziam, os meus irmãos iam correndo na minha casa, a mãe está lá com aquela dor de cabeça que está vomitando. Eu pegava o farmacêutico, levava lá, ele aplicava a injeção nela, só para não ver ela gemer de dor. Eu não gosto de ver os outros sentir dor e não gosto de sentir dor. Vamos para frente? Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Relógio querido, pendura aí no 15/9. O relógio de acácia. Tranca aí. Nem que depois o Aguinaldo tenha que comprar outro. Queridos, nós temos um grande problema. Eu não sei se você pode dizer assim, não, eu não tenho, irmão Ademir. Mas nós temos um grande problema. É de nos ocupar demasiadamente com coisas desta vida e não resta mais espaço em nosso coração para lembrar do feito do Senhor em nosso benefício.
Vocês concordam com essa palavra? Que nós temos esse problema, nós envolvemos, se for possível, se o sol se pôr à meia-noite, nós esquecemos de horário de igreja, de horário de culto, e nós vamos noite adentro trabalhando. Se for possível, acendemos uma luz lá, em algum lugar, viu? Para esticar mais o dia. Então nós começamos a nos envolver com as coisas desta vida e nos esquecemos de dar espaço na nossa vida para nos ocupar com as coisas do céu. E o tempo vai passando, e o tempo vai indo, e nós vamos levando as coisas de barrigada, e depois o Senhor nos pega de jeito. O Senhor nos pega de jeito, queridos irmãos. Aí nós começamos a dizer, mas por que isso? Por que aquilo? Por que Deus não me ouve? Por que, né? E tantas coisas que nós começamos a falar e a inventar para questionar Deus, certo? E começamos a nos queixar. Ao invés de nós fazer como salmista, irmos buscar a face do Senhor até achá-lo, não é mesmo? Que às vezes nós podemos ser uma dracma perdida dentro de casa. Vamos para frente? E por consequência disto, queridos irmãos, de nós nos ocuparmos em demasia com as coisas dessa vida, e por consequência disso, do entulho amontoado pelo castor do inferno. Vocês conhecem o bichinho castor? Viu? Se tem um riacho correndo ali, pois o abençoado faz um ninho lá embaixo d'água, não sei como é que não morre afogado, ele enche de entulho que a água não desce mais, alaga o que não é para alagar e a água não desce mais. Assim faz o inimigo conosco, queridos irmãos, porque infelizmente não é um elogio para ele. Ele está numa situação mais privilegiada do que a nossa, porque ele está na esfera celestial, acima de nossas cabeças, e de lá ele joga as suas flechas incendiárias para perturbar a nossa vida espiritual e a nossa vida material e a nossa vida lá em casa com a família. Uma vez ali no Caçador, eu disse que durante o culto, irmão, eu disse para vocês, tomem cuidado, porque durante o culto não está só Jesus e o Espírito Santo, não. O inimigo também se faz presente no culto para perturbar. Ele perturba no som, ele perturba que entra um bêbado, ele perturba que, olha, falta a luz, cai o disjuntor, entender se ele perturba bem. E uma pessoa se levantou e disse, não, aqui o diabo não entra. Eu disse, então tá bom. Vai continuar crendo assim. Depois eu conto essa história para vocês, senão eu não termino essa mensagem, que não vou terminar. E por consequência disso, do entulho amontoado pelo castor do inferno, na nossa mente, o Espírito de Deus fica sem poder nos ajudar. Aí tu diz assim para mim, não, irmão Ademir, mas o Espírito de Deus é poderoso, ele ajuda. Enquanto eu não esvaziar a minha carroça das coisas que impedem de o Espírito Santo operar na minha vida, que é uma coisa que é eu que tenho que fazer, viu? Jesus, quando chegou perto do túmulo de Lázaro, ele bem podia ter dito para a pedra, sai daí, que eu quero ressuscitar o meu amigo. Mas ele disse para as pessoas, tirai a pedra. Tirai a pedra. Aqui hoje no culto dessa quarta-feira, só tem duas pessoas que sabem o que nós fizemos hoje durante o dia, que não é o Vagnaldo nem o Luciano. É nós mesmos e o Espírito Santo do Senhor. Só estes dois sabem, eu e o Espírito Santo,
o que nós fizemos hoje, que tipo de entulho nós colocamos na nossa mente para muitas vezes rejeitar a palavra do Senhor pregada. É um perigo passar um dia sem ler a Bíblia Sagrada. O mundo está numa escuridão e a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E se nós não a lemos, nós podemos pisar numa esparrela do diabo e cairmos. Por mais crente que nós achamos que somos, nós podemos cair. Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo 3, e versículo 1, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não é eu que estou falando esta palavra, é o Espírito Santo que inspirou Paulo para escrever aos irmãos de Colosso. Com certeza, eles viviam mais preocupados com as coisas desta vida, e o Espírito Santo usou ele para adverti-los a buscar as coisas de cima e pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Estou me lembrando da palavra do Wagner. Outro sabor que ficou no meu paladar espiritual, quando ele disse, falando sobre a vinda do Senhor Jesus, o tempo é chegado. Como é que é, irmão Wagner? Pode citar para mim, hein? 13 lá. 13 de Romanos e 11, parece, que tem lá. Entendesse? Se tem um assunto que eu gosto, é do assunto da volta do Senhor Jesus. E por que eu estou falando isso não só para vocês? Estou falando para mim também. Né? Estou falando para mim também, esta palavra é para mim também. Porque os dias estão abreviando-se. Como é que é? É 13:11. 13:11. Pode ler. Lê bem alto aí. Beleza? Por que essa palavra está sendo falada hoje? Para nós nos acordar do sono. Eu conheci um amigo que ele tinha uma criação de rã. E quando elas começavam a perfilhar muito e a crescer, ele botava a mangueira no pasto, a água esquentava e a água ia lá para lá onde elas estavam, elas hibernavam e dormiam, tranquilinha. Aquela pilha de sapo lá no canto lá que ele vendia para os hotéis, porque a água era quentinha, elas ficavam ali dormindo ali. Sabia que nós, muitas vezes, quando a água é muito calma, é perigoso? Eu costumo pregar que crente é igual pandeiro. Para dar som tem que apanhar. É o único instrumento que para dar som tem que apanhar. O crente é a mesma coisa. Se Jesus não dá luta para ele, não dá problema, não, hoje é quarta-feira, é o Luciano que vai pregar. Não. Hoje é domingo, é o Vagnaldo que vai pegar. Não, eu só vou quarta para ouvir o Wagner. Ou se é quarta, não vou. Ou se é o presbítero Ademir, viu? Também não vou ouvir lá. É que nós ficamos acomodados com esta vida. Por isso é que a luta e a angústia vem para mim e para você. Que é para nós nos despertarmos do sono. Porque a nossa salvação, queridos irmãos, olha para os acontecimentos mundiais, querido. Olha para as notícias. A minha oração é: Jesus, desfaz as fortalezas que Satanás fez no coração dos governantes. Se ainda não é época
de nós passarmos por perseguição, se é o princípio das dores, Senhor, desfaz as fortalezas, porque essa autoridade, a palavra de Deus, o Espírito Santo dá à sua igreja, de nós orarmos para que as fortalezas que Satanás tem feito no coração das pessoas, sejam elas governantes ou mesmo dentro da igreja, ou no nosso município, seja desfeita para que eles possam ser salvos. O alarido da volta do Senhor Jesus, eu afirmo para vocês, já está soando na face da terra. Ouça as notícias. Ouça as notícias. Viu? Por enquanto, é as leis que estão prendendo as pessoas, prendendo os políticos, pessoas que foram eleitas. Nunca se viu isso, vão ser presos. Daqui a pouco vai chegar para nós. Hoje tem pouco dinheiro, mas tem bastante comida nos mercados para vencer, para ser vendida. Mas, queridos irmãos, amada igreja do Senhor Jesus, é hora de nós despertarmos do sono. Se porventura tu passares por aflição, lembra-te que é o Senhor te acordando, nos acordando, para nós estarmos mais perto dEle, em oração, vigiando, porque os dias são maus, queridos irmãos. Muitas vezes o nosso íntimo lá está conformado, está bom, todo final do mês vem o pagamento, né? Paga-se tudo, não sobra nada, mas dá para pagar, compra, tem roupa, tem carro, vai para cima, vai para baixo, tranquilo, ninguém diz nada para ti. Mas o irmão Ademir já passou por um sufoco em Capivari de Baixo, nos anos de 1956, 57, 58, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, quando nós éramos perseguidos pela Igreja Católica Romana aqui em Capivari. Nós não podíamos fazer culto. Os congregados marianos, as filhas de Maria, começavam a nos perseguir. A Igreja Católica recém estava saindo daquelas ideias obscuras deles, mas a igreja foi orar. A luta vinha e a igreja ia orar, viu? Eu me lembro do Morrotes, queridos irmãos. Quando nós chegamos no Morrotes, quantas perseguição, né, para a igreja, não podíamos fazer culto público, não podíamos evangelizar, porque a pelota de funda pegava na nossa cabeça e nas nossas costas, mas nós íamos orar, e sabe o que é que o Senhor fez? Salvou aquelas pessoas. Hoje a igreja no Morrote é composta por família daquelas pessoas que revoltadas, mas vieram aceitar Jesus como Salvador. Hoje está lá os seus netos, seus filhos, seus sobrinhos, servindo ao Senhor. Queridos irmãos, é 2 minutos para 9 horas. E como disse o pastor Daniel, tem bastante folha ainda, mas é porque a letra é grande. Mas, queridos irmãos, viu? Nunca te esqueça dos benefícios que o Senhor fez em teu favor. Viu? Lembra da onde tu saíste, viu? Da incredulidade, da idolatria, né? Muitas vezes a gente tem na família as pessoas que não querem saber do Evangelho, e às vezes a gente se pergunta como é que pode, mesmo sangue gerado no mesmo ventre, e não quer saber de Jesus. Então, agradeça a Deus da onde nós saímos, da onde Ele nos tirou do charco de lodo e firmou os nossos pés numa rocha eterna. Oh, eu termino agora, vou ler lá no meio. Os conflitos do salmista Asaf cessaram, e os nossos também cessarão, quando tivermos a mesma atitude dele, clamar a Deus que tudo pode. Aleluia! Que esta palavra, aquilo que eu não tive capacidade de falar para vocês, pela minha pobreza, certo? De uma coisa eu tenho certeza,
que o Espírito Santo do Senhor vai falar com vocês nesta noite e daqui para frente. Eu creio que o sabor desta comida, ela, de vez em quando, vai ficar. Não escove os dentes, tá? Não escove os dentes espirituais. Sinta o sabor da palavra de Deus. Aleluia. Vagnaldo, como é que eu faço? Oro. Quero orar com vocês. Vão estar de pé, então? Eu tenho que aprender aqui o início e o fim, certo? Vou ficar mais de olho. Graças a Deus. Não esqueça de orar pela minha família, que eu sempre tenho orado pela família de vocês. Só aquilo que é o teu compromisso, não terceiriza, tá? Não terceiriza. Entra lá no teu quarto, fecha a tua porta e lá você pode dizer para Jesus aonde realmente dói, onde ninguém vai te criticar. Lá tu pode falar o teu português errado e ele vai entender muito bem. Né? Gostei muito da leitura da irmã. Jamais uma árvore plantada perto de uma fonte chamada Jesus, ela vai deixar de dar frutos. A leitura da irmã. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. E como nós precisamos saber de coisas grandes e firmes? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Deus de eterna graça. Obrigado por esta palavra que tu colocou no meu coração, porque eu falei contigo lá em casa que tu conheces os corações nesta noite e tu sabes o que eles e eu precisavam ouvir nesta noite. Senhor, eu não falei o que eu quis, eu falei aquilo que tu colocou na minha boca, Senhor. Abençoa cada família aqui nesta noite. Se há alguém enfrentando angústia, Senhor, ajuda. Faz entender que há socorro em Ti, que há abrigo em Ti, Senhor. Leva-nos a nossas casas, dá-nos um restante de semana abençoado. Senhor, dá-nos um final de semana de prosperidade. E que tudo concorra na nossa vida para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Vocês recebem essa palavra? Salmo 115 diz assim, ó, as nações perguntam, onde está o vosso Deus? Nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado, presbítero Ademir, por essa palavra. Que possamos levar isso para os nossos corações. Quando vier as aflições, não perguntar por que Deus, mas perguntar para que Deus? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Amém? Se Deus, quem será contra nós? Mas graças a Deus, dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo, vem Jesus. Deus abençoe a vida de todos.